Ok? Meus caros, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos internautas. Como de hábito, nós fazemos uma reunião mensal, lembrando a todos, onde nós trazemos alguém de outra cidade, normalmente, trazer a sua experiência, como funciona a sua casa, com assuntos referentes à doutrina espírita, assuntos referentes a Kardec, Jesus, Chico, e os congêneres aos quais nós estamos habituados a estudar e a tentar seguir. E a palestra vai ficar depois hospedada, não é isso, Vado? Para quem quiser acessar depois, vai ter oportunidade, basta só entrar na página depois. Como que é? www Nosso Lar, Centro Espírita Nosso Lar. É isso, também chega, né? Ok. Vamos lá. Meus caros, hoje quem nós vamos recepcionar será o Matias, o irmão nosso de Pederneiras, construtor do Centro Espírita Amigos do Bem, e ele vai falar para nós sobre o tema perda de entes queridos. É isso, Matias? Muito bem. Depois, no finalzinho, tem um bolinho ali para aqueles que estiverem interessados em ajudar o estômago e ajudar a casa também, viu, gente? O espírito não engorda, viu, gente? Uma piadinha de leve. Bom, Matias, se o pessoal quiser te fazer pergunta, faz durante, faz depois. Pode interromper, não tem problema. Ok. Muito bom. E avisar também a todos que a nossa casa também já tem um evento que é tradicional, que é a feijoada, que vai realizar-se-á no dia 9 de junho, 9/6, ao custo de R$40, para ser retirado na casa a partir da 13h, cujos convites vão estar aqui disponíveis, com a Mariusa ali na saída, aquele que tiver interesse. Lembrar a todos que nós estamos com o nosso COEM em atividade, quem tiver interesse, procurar também a Mariusa, né, os irmãos da casa. O ESD também está, que é o mesmo da Federação Espírita Brasileira, da FEB, e para quem naturalmente já tem alguma base, se estiver interessado em nos acompanhar, será uma satisfação recebê-los também, para nós estudarmos e aprendermos juntos. Vamos lá. Como de hábito, nós vamos fazer uma prece. Reuniões espíritas começam com prece e terminam com prece. Porque viemos do meio lá de fora, problemas, dívidas, discussões. Tudo isso deve ser feito um download deixado na caixa ao lado. E a oração visa uniformizarmos o ambiente. Prepararmos-nos para receber o conhecimento que será passado. Prepararmos-nos para modificar e modular a nossa alma numa frequência mais alta. Prepararmos-nos para conseguirmos aprender e degustar um pouco daquilo que é o importante para todo espírito que está encarnado e que deseja evoluir e atingir os objetivos divinos. Para isso, eu vou pedir que quem faça a oração seja o decano da casa. O seu Almeida, pode nos ajudar, Toninha? Por favor. O microfone fica aqui de frente. Todo espírita, quando ele inicia uma empreitada, inicia uma atividade nova, a sua preocupação é sempre fazer o apelo a Deus para o sucesso daquilo que ele pretende fazer. Especialmente num dia como hoje, em que a gente terá uma palestra que com certeza vai servir de muita ilustração para todos nós e de estímulo para nós continuarmos estudando. Essa é a razão que eu gostaria de ressaltar para vocês a importância de nós estarmos aqui presentes. Por quê? Porque enquanto o Matias falar, enquanto ele estiver falando, a espiritualidade presente estará preocupada em olhar cada um de nós. E examinando cada um de nós, ver as nossas necessidades, as nossas preocupações, vendo inclusive em que eles podem nos ajudar. E vendo também os corações nossos, aqueles que manifestam alguma mudança em direção ao bem.
porque esses abrem a possibilidade de uma ação mais eficiente, mais completa por parte da espiritualidade. Então, nada melhor do que a gente preparar este ambiente para que a gente faça uma reunião muito agradável e muito aproveitosa. E a gente pede a Jesus, como sempre fazemos, que é o nosso mestre amado e querido, nosso irmão mais velho, que esta noite, mais uma vez, esteja conosco em cumprimento à sua promessa, que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria ali presente. Pois aqui estamos nós, querido mestre, um grupo de pessoas, todos nós interessados em aprendermos e procurarmos levar para a nossa vida do dia a dia tudo aquilo que aqui a gente aprende. Para tanto, mestre amado, nós contamos com a tua misericórdia, contamos com a tua benevolência e com o auxílio constante, para que nós possamos ser sempre merecedores de receber as tuas promessas e as tuas dádivas. Permita, Senhor, que o nosso irmão Matias possa esta noite também estar inspirado pela vossa ação, inspirado pela espiritualidade, para nos trazer mais esse brinde com que a gente coroa esta noite de trabalho espiritual. Assim sendo, com o nosso agradecimento ao Mestre, nós desejamos ao nosso irmão Matias todo sucesso na sua palavra. Gente, boa noite. É uma satisfação enorme, muito grande mesmo estar aqui. Queria primeiro agradecer o convite do Almeida, do Vado. Sou de São Carlos, alguns amigos estão presentes, conhecidos. E aí a responsabilidade aumenta, né? E até estava brincando agora com a Ana, e os amigos que acompanham a gente na página devem estar achando estranho, né? Matias é que aqui em São Carlos todo mundo me chama de Matias, e lá ninguém me chama de Matias, é Alexandre. Então, vai dar para atender os dois públicos. Gente, o tema é um tema que muita gente acaba procurando a casa espírita por conta disso, perda de ente querido. E nós vamos tratar basicamente das questões lá, da 934 a 936 do Livro dos Espíritos. Vão surgir alguns questionamentos e tal, e a ideia é realmente bater papo. Eu normalmente costumo colocar, eu falo sempre, porque a gente coloca alguns vídeos com música, ou com áudio, ou com algumas mensagens. Primeiro, para realmente a gente perder um pouquinho, que eu falo que a doutrina espírita e a casa espírita está ficando uma coisa muito chata, tanto que nós não temos mais jovens. Nós estamos afastando uma população que não quer mais o que a gente acostumou. Então, eu acho que nós estamos vendo na casa de outras crenças, de outros irmãos, eles cantam, eles falam, eles dão risada, e aqui a gente tem que entrar no centro espírita, não pode falar alto, não pode rir, não pode comentar nada um pouquinho mais diferente, que as pessoas parecem que olham feio, e a gente tem isso lá em Bauru, que a gente pegou um certo trauma. Então, a ideia da casa espírita é a gente receber, é a gente ter uma troca de carinho. Estava comentando agora com a Almeida lá fora. E nós estamos vendo isso acontecer com núcleos pequenos, não sei se aqui em São Carlos, mas a gente tem visto bairros com núcleos pequenos de centros espíritas que estão se reunindo por afinidade, que eu acho que é o principal. Todo mundo que está aqui, tudo bem, todo mundo relacionado à doutrina espírita. Mas nós estamos ficando com receio de que isso acabe virando algumas outras, como outras religiões, da gente sair da porta para fora e cada um começa a viver sua vida, ninguém quer vínculo. E esse tema vai mexer um pouquinho com isso. Essa primeira música que a gente vai colocar, não sei se vocês conhecem, é uma música espírita. E a gente usa com a educação infantil. Então, para quem trabalha com educação infantil, é bem bacana. Para adulto também, mas para as crianças eles gostam bastante. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia.
que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando conheci o espiritismo, quando conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Não acredito, não. Não acredito, não. Não acredito. Alguém conhecia essa musiquinha? Para quem usa, quem tem trabalho de evangelização, é super legal para usar. Nós vamos entrar na definição, para a gente começar a entender. A morte, segundo o Espiritismo, a palavra de Kardec, é a passagem para o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Um corpo sem um espírito não é nada além da matéria, mas o espírito continua como é, mesmo sem estar ligado a um corpo físico, ou seja, o espírito não morre quando deixa o corpo no momento da morte. Uma definição básica para a gente que está na doutrina, isso fica muito simples. E tem uma outra definição que eu acho fantástica, para a gente começar a conversar, que é de alguém que vocês devem conhecer, já veio aqui algumas vezes, que é do Richard, que desencarnou ano passado, lá de Bauru, e o Espiritismo matou a morte. Esse está num dos livros do Richard, e ele comentou. Eu até brinquei com o Vado, que vocês tiveram, acho que, o prazer de ter alguém lá da região, Richard, Edgar, Tato, Renato Vernaschi, e aí me convidaram porque eles são amigos meus. Para não, eu vou passar muita vergonha perto dessas que eu te falei, que eu falei para vocês. E aí eu vou colocar um texto do Richard, que no dia, inclusive, eu estava presente, e que ele fala muito bem da morte. Não sei se alguns também já conhecem. Depois fica disponível para quem quiser copiar lá. Professora que nos acompanha dia e noite. A professora severa, extremamente severa, enérgica, muitas vezes nos aborrece, mas é uma professora necessária no estágio de evolução em que nos encontramos. É essa professora que vai nos buscar quando enveredamos por caminhos tortuosos. É essa professora que nos coloca de joelhos quando esquecemos de Deus. É essa professora que desperta em nós os ideais religiosos. Essa professora nos é apresentada por José Petitinga, grande lidador espírita baiano já desencarnado. Ele nos apresenta dirigindo-se a ela e dizendo assim: quando nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com gemido, e nunca mais de mim te separaste. Sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra e tu conheces minhas fraquezas, meus desejos, tudo. És tu que arrancas de minha alma as preces, tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora à luz do sol em plena escuridade. Se acaso o riso incauto vem de mim se aproximando, teu vulto ameaçador também diviso ao lado dos seus passos despreitando. Parece que te abrasa ardente zelo
por tudo que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo, ideias, sensações, amor, ternura. Até os meus mais secretos pensamentos se os espreitas, rancorosa e fria, e negas aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu que tanto me acabrunhas? Quem és? Se me acompanhas como amante, por que cravas as largas unhas no peito meu sem forças arquejante? Quem és? Bem sei quem és. Bem sei quem és. És a dor inexorável. És a estrela polar de minha vida. És minha companheira inseparável. Enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, no lugar do mal, triunfante, o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo: amigo, avante, pode seguir sozinho, agora és puro. Jesus nos abençoe. Essa é uma dúvida que todos que começam na doutrina espírita ouvem, ou pelo menos escutam de amigos, de conhecidos e tal. Por que vocês falam desencarnou e não morreu? Isso é constante, não é? Eu acho que a maioria de nós, quem já está há algum tempinho dentro da doutrina, e até quem chega, né, num primeiro momento, fala: mas por que vocês falam desencarnou e morreu? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Por que vocês falam isso e tal? Então, na verdade, a situação é exatamente essa. Morte, cessação da vida orgânica. Então, na verdade, nós desencarnamos e morremos também ou não? Só morremos? As duas situações, no nosso caso, né? Se cessou a vida orgânica, está resolvido o problema. E a desencarnação? Libertação do espírito do encarceramento do corpo físico. Então, existe alguma diferença entre um e o outro nessa situação? Sim, né? Eu morro ou eu desencarno? Se nós falamos que a morte não existe, que nós continuamos vivos, que nós temos uma continuidade, múltiplas existências, eu não consigo morrer, não consigo mais enxergar isso como morte. Morte, para mim, é o que parou o corpo físico. Esse corpo físico vai se decompor e um abraço. Eu desencarnei, eu simplesmente me livrei dessa roupagem que eu estou usando nesse momento, de Alexandre e Matias. E vou continuar sendo o espírito milenar que vai continuar existindo. Então, eu não morri. Lembra lá da história do Richard, que o espiritismo matou a morte? É nesse sentido. Características gerais da desencarnação, que também é uma dúvida constante, né? Despertar imediato ou imediato do espírito. Outra dúvida constante para a gente, quando as pessoas chegam para a gente na casa espírita. Ah, todo mundo fala que a hora que eu desencarno, a hora que eu morro, eu chego do outro lado e já sei, sou recebido pela minha avó, pelo meu avô, pela minha tia, enfim. Isso é real? Nem sempre, né? Tanto que tem essa explicação lá. Dentro dessas questões nós vamos discutir. Despertar imediato ou imediato. Por quê? Depende da minha condição moral. Do quanto eu estou convencido e esclarecido em relação a que a realidade continua. Vamos imaginar que nós não temos nenhuma crença ou certeza da continuidade da vida, e eu desencarno e falaram para mim a vida inteira que eu ia desencarnar e que eu ia dormir, até o juízo final. Eu desperto imediatamente para a realidade espiritual? Eu consigo ter essa noção de que realmente, não, espera aí, então tudo aquilo que me falaram estava equivocado e agora eu já sei que está errado? Claro que não, né? Se nós agora, encarnados, nós temos essa dificuldade de conseguir entender, a hora que eu estou desencarnado, mais ainda, né? Como é que eu consigo mudar a concepção de tudo que me foi ensinado durante a minha existência? Perturbação de acordo com a evolução. Continua nessa situação que nós estamos. Imagina o que me falaram a vida inteira em relação a isso, e eu chego do outro lado e eu descubro que eu estou vivo. De que tudo aquilo que me falaram, de que tudo aquilo que me ensinaram, não era mais bem assim. De que aqueles malucos que falavam que era espírita lá estavam certos. Eu vou ficar equilibrado ou não? Eu vou ficar perturbado, provavelmente?
Provavelmente sim, né? Por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa noção clara do que é continuar existindo no mundo espiritual. Me falaram que acabava ali, e assim, na melhor das hipóteses, ia ter um tal de um julgamento, que os caras iam resolver se eu ia para o céu ou se eu ia para o inferno. Relance de situações de vida que se encerra. Isso já é mais comum. Eu desencarnei, no momento do desencarne, continua dependendo da minha condição moral e da condição que eu consigo de interpretar tudo que está acontecendo na minha existência, eu tenho essa facilidade ou esses relances com mais facilidade de enxergar. E pode haver lembranças de vidas passadas. Isso é uma outra dúvida constante para a gente dentro do meio, né? Não, mas então falaram para mim que quando eu desencarnar, eu vou lembrar de todas as minhas existências, tudo que eu já fiz. Melhor não, né? Eu falo que, às vezes, as pessoas chegam no centro, nós temos uma conversa sempre com uma trabalhadora nossa, que ela fala que não devia ter esse tal do véu do esquecimento. E eu falo que eu devia esquecer os últimos 15 anos, já estava bom, né? Não precisava esquecer as outras encarnações, só os 15 primeiros anos de vida, até os 18, que eu dei trabalho para minha mãe, se eu pudesse já esquecer, já estava bom. As outras, então, nem pensar em lembrar. Por que, gente, isso? Hoje, 2019, nós estamos moralmente, teoricamente, bem melhorados. Né? Hoje nós já não temos mais assassinato, nós não temos nenhum tipo de brutalidade, nós já estamos num patamar muito mais evoluído do que um tempo atrás. Onde, pouquíssimo tempo atrás, nós todos podíamos ter escravo, nós podíamos abusar, fazer o que quiser, porque a lei permitia. Então, pensa um pouquinho se a gente conseguisse lembrar de todos os absurdos que nós vivemos, de que nós adoramos fazer, e de que nós nos sentimos extremamente prazerosos em fazer. Será que hoje, com uma condição moral um pouquinho melhor, que teoricamente a maioria já se encontra, nós conseguiríamos conviver com isso naturalmente? Então, melhor, né? Esse tal do véu do esquecimento, eu acho que é uma bênção e não um prejuízo. E aí nós vamos começar a entrar realmente no tema da perda de ente querido. Como pensar nos entes queridos desencarnados? Momentos felizes. Esse é o primeiro grande passo. Desencarnou, perdi um filho, uma mãe, um pai, avô, tia, amigo. O que eu devo tentar remeter às minhas lembranças, meu pensamento? Ao que foi bom, ao que me fez bem, e ao que fez bem principalmente no convívio. Pensar em termos de separação e não de perda. Eu não sei se vocês perceberam, no primeiro slide lá, o perdas, no livro dos Espíritos não está normal. E eu sempre costumo colocar entre aspas, porque eu não consigo imaginar, e a doutrina nos diz que não é perda. Mas está no livro dos Espíritos, perda de ente querido. Por que ele colocou perda de ente querido? Nós sentimos que nós perdemos ou não? Ou nós já temos essa condição de encarar como separação? A maioria de nós consegue já ter essa noção de separação e não de perda? Será que se ele colocasse separação de ente querido, alguém ia assistir palestra? Acho que não, né? Não dava ibope. Então não foi sem querer. É o que é a realidade do que a gente conseguia entender ainda. É a realidade do que nós... Lembra que nós estamos falando de 1800, né? Hoje, a maioria fez assim com a cabeça, a hora que eu falei que é difícil de colocar como separação e não perda. Então, ainda é muito difícil para todos a gente conseguir entender ou encarar o desencarne de alguém próximo como simplesmente uma separação, por mais que a gente tenha certeza, por mais que a gente tenha fé. Como é que eu fico longe? Como é que eu não abraço? Como é que eu não beijo? Como é que eu não ligo? Como é que eu não mando WhatsApp? Não dá, né? Bom, daqui a pouco os caras arrumam o WhatsApp lá também. E a última, confiando em Deus, que é o mais difícil. Eu acho que das três é o mais complicado. Por quê? Porque é muito fácil para a gente, eu estava falando isso na viagem com a Ana, para qualquer um que tem um ente querido que desencarna próximo, normalmente o que a gente fala? É a vontade de Deus, Deus quis assim. Você pensa alguém que acabou de perder um filho, você chegar do lado dele e falar assim, Deus que quis. Aí eu olho, se eu perdi um filho, falo, sabe que para onde vai Deus, né?
Pensou? É lá. Como é que você convence alguém que acabou de perder uma criança, um filho, ou alguém querido, de que Deus queria desse jeito? Nós temos essa maturidade já para entender de que era o necessário? E a diferença é essa, era o que era necessário e não o que era a vontade de Deus. Na verdade, o Edgar tem uma frase que eu acho fantástica. Na verdade, ainda bem que Deus não atende todos os nossos pedidos. Ainda bem. Imagina o tanto de bobagem. Nós já fazemos besteira normalmente. Imagina se Ele atendesse todas as vontades que nós temos. Mas são vontades verdadeiras, não são? Não são do meu interesse. É o melhor para mim? E a brincadeira continua, que ele fala que quando tem mega-sena acumulada, ele passa do outro lado da rua, para não correr o risco do papelzinho voar, pegar na mão dele e ele ganhar na mega-sena. Porque ele falou, se eu ganhar na mega-sena, eu sei o que eu vou fazer. E tem um monte de gente que pede, pelo amor de Deus, para ganhar na mega-sena. Não é válido? Vai, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou ajudar o centro, vou reformar e tal. Mentira, ninguém pensa nisso. Todo mundo resolve o primeiro problema, depois vem pensar no centro, né, Selmeira? Por isso que não tem essa realidade, gente. Nós não temos essa certeza, essa convicção tão grande de que o Pai realmente está cuidando o tempo todo. E aí é muito simples. Isso a gente fala com as crianças, com o adolescente, com a mocidade. Deus se equivoca, erra. Erra? Alguém tem alguma prova cabal assim, de que ele errou em algum momento? Nós falamos tudo isso. E todas as crenças falam exatamente a mesma coisa, de que ele é perfeito, que ele é bom. Aqueles atributos de Deus, lá do comecinho do Livro dos Espíritos, todas as religiões e crenças falam a mesma coisa. Mas na hora de pôr à prova, ninguém põe. Mas se ele é perfeito, se ele é bom e justo, comete equívoco, ele quis me tirar um filho? Claro que não. Mas é muito difícil da gente conseguir entender. É o que eu falei. Vai chegar para um pai, isso, a gente comete, às vezes, essa bobagem, mas Deus quis assim, tem que entender a vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, acabou de perder o filho, como é que você vai falar que Deus quis? Você quer que pegue raiva de Deus mesmo, né? E aí começa a entrar na nossa área. Mas a vida em outros planos é uma questão de fé? Ou seja, acreditar que isso continua é uma questão de fé só? É? Quem acertar ganha o livro da Célia, vai. Fé raciocinada. Está lá o tempo todo falando dentro da doutrina, Kardec bate nisso constantemente, depois nós temos vários outros segmentos que vêm falar a mesma coisa. E o que ele quer dizer com essa fé raciocinada? Que também tem um equívoco no movimento espírita hoje, que me assusta um pouco, de que são os espíritas que estão querendo fazer do espiritismo ciência pura e simples, que nem matemática. E se eu falo em fé, já não dá para ser ciência pura e simples. O que ele está falando em fé raciocinada é conseguir entender que isso tem alguma razão. De que a continuidade da vida, ela tem um sentido, e nós temos várias, e muitas, e centenas, milhares de comprovações. Nesse sentido, o que está acontecendo é que estão querendo tirar, por exemplo, Jesus, o Evangelho, de dentro da doutrina espírita, falando em ciência. Não, mas Kardec falou que o espiritismo não é religião. Ele falou que não era religião nos moldes e da maneira com que era a religião entendida naquele momento. A base do Evangelho, o que é? Se nós tirarmos o Evangelho da doutrina espírita, como é que faz? E tem um monte de gente, tem um monte de segmento dentro da doutrina espírita pensando nesse aspecto. E eu acho assustador. Deve ter alguns assistindo que vão comentar tudo na página, depois destruiu. E que nós acabamos de falar, em todos os tempos, pessoas dotadas de mediunidade entram em contato com o contingente espiritual, com a realidade espiritual. Essa é uma comprovação, uma das maiores comprovações da continuação.
da continuidade da vida. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas nós conversávamos disso domingo com o Renato e com a Adriana, que a Adriana é mais cética do que eu era, que é a esposa dele, e ela estava falando justamente isso. Falou, Alexandre, aonde eu vou, em carta psicografada e tal, eu quero sentar do lado para pegar o que tem de errado. Para descobrir o que é, que truque que tem, que nem mágico. Falei, sabe o que aconteceu? Eu dancei. Não tem como não ser verdade. E aí nós estamos falando de alguém que era extremamente cético. Entre eles, eu. Então, essa é uma das grandes comprovações que nós temos. E aí isso é fé? Ou eu consigo ter uma comprovação quando alguém me dá detalhes em uma carta psicografada de que esse médium não tem nenhuma informação, e aí alguém já pensou, não, mas tem um monte de trambiqueiro que nós estamos vendo na internet. Tem um monte. Infelizmente, tem um monte. Bastante. Mas isso me preocupa? Não. Isso não muda em nada a doutrina espírita. Aliás, uma vez eu fiz uma pergunta num centro espírita, e falando de fé raciocinada, a palestra era de fé, e as pessoas têm eu falo que as pessoas têm medo de algumas coisas da doutrina espírita, né? A minha pergunta foi o seguinte, se hoje alguém comprovar, cientificamente, né, de que tudo que Chico Xavier fez foi fraude, eu largo a doutrina espírita? E aí? Se alguém comprovar, ficar provado por A mais B, não tiver dúvida nenhuma, de que Chico Xavier, maior médium, maior antena que nós conhecemos, comprovadamente foi uma fraude. Nós largamos a doutrina espírita? Não, tudo bem, eu também acho, mas, aliás, tenho certeza, mas se alguém comprovar, eu largo a doutrina espírita? Aonde que estava escrito na doutrina espírita que ia aparecer um médium chamado Chico Xavier e que ia fazer um monte de carta, ia fazer 450 livros e que era para a gente acreditar cegamente nele? Em algum lugar estava escrito? Nem no Apocalipse. Em lugar nenhum estava escrito. Muito pelo contrário, estava escrito o seguinte, se alguma coisa a ciência comprovar diferente do que eu falei, do que está na codificação, vão para a ciência. Se comprovar Chico Xavier, esquece os 400 livros de Chico Xavier. Continuamos com a doutrina espírita. Essa é a fé raciocinada. E aí a senhora falou, não, nunca vão conseguir. Claro que não, tenho certeza que não. Mas essa é a questão. A doutrina espírita falou que era para seguir cegamente alguém. Ele falou que não era para seguir cegamente nem a doutrina. Ele falou que se tivesse alguma coisa comprovada, era para largar o que estava na codificação e seguir a ciência. Vai ter fé assim no taco lá longe. O cara falou isso em 1800 e falou, se aparecer alguma coisa, larga. E segue o que a ciência provou. Alguma coisa do que a doutrina diz, teve algum adendo no Livro dos Espíritos? Alguém sabe de alguma coisa que foi colocada depois no Livro dos Espíritos? Uma errata? Não. O cara era meio firme. E aí, a fé na continuidade da vida faz as pessoas sofrerem menos? Eu que sou espírita, o fato de eu saber que eu não morro, como nós falamos agora há pouquinho, me faz sofrer menos se eu perder um filho, ou perder minha mãe, ou perder meu pai, ou perder um amigo? Sim? Sem dúvida. Nenhuma fé impede que sofremos a ausência do ente querido. Eu não consigo deixar de sentir falta. E isso nós precisamos tirar de dentro da doutrina espírita, porque as pessoas, e aí nós vamos chegar nos 2 comentários, no próximo item, que o sentimento da ausência, ele existe. O que me consola? O que me dá o alento? O que é a parte consoladora da doutrina que encanta? Que me dá certeza de que vai continuar, de que ele está vivo, de que ele continua sendo o mesmo. Mas a falta do contato, a falta do carinho, a falta do afeto, a falta do toque, do abraço, esse existe, gente.
Isso nós não podemos. Eu acabei de usar o exemplo da mãe. Como é que você fala para a mãe que ela não pode sofrer? Que ela não pode sentir falta? Nossa, mas a doutrina espírita te fala tanto, você frequenta o centro há 35 anos, dá passe faz 30, e você está chorando porque perdeu um filho? Se ela não chorar, é preocupante. Se não chorar, é preocupante. Agora, isso não pode se continuar, isso não pode se estender, isso não pode virar uma doença, isso não pode parar a minha vida. É diferente. Mas a falta, o sentimento de distância, da não presença física, ainda nós não temos essa capacidade, ou pelo menos a maioria de nós. Eu não tenho. A fé ajuda a sofrer com coragem e resignação. Aí é que eu acho que entra no comentário do senhor Almeida e do senhor. Se eu tenho a certeza, convicção absoluta, de que continua, e de mais do que continua, eu vou reencontrar esse ente querido, e isso me dá um sossego, uma tranquilidade muito maior do que o fato de várias outras crenças de falar para mim que a morte acaba e rompe, que é uma discussão constante que está lá na parte de reencarnação do Livro dos Espíritos. A reencarnação, então, rompe com os laços familiares? Claro que não, muito pelo contrário, né? O exemplo que eu sempre dou em relação a isso é a mãe que perdeu um filho, que era uma tranqueira, e de que, teoricamente, em relação às outras crenças, esse está destinado ao inferno eterno. E a mãe, que sempre foi uma excelente pessoa, uma pessoa correta, está destinada ao paraíso. Vocês conhecem alguma mãe que conseguiria viver no paraíso com um filho no inferno? Conhece? Pelo menos a esmagadora maioria não conseguiria. Então, a certeza desse reencontro, a certeza da continuidade, aí sim, aí essa fé, essa certeza da continuidade me dá uma tranquilidade muito maior para continuar caminhando. Isso sem dúvida nenhuma. Isso com toda certeza. Mas a saudade existe. Perdi minha mãe há 2 anos, continuo com saudade. De vez em quando choro, de vez em quando, mas sinto saudade. Exatamente, mas então a certeza da continuidade não me tira a saudade. Ela me dá a certeza e me dá a tranquilidade, a resignação e a coragem de continuar tocando, porque eu sei que vai continuar. E aí vai cair num pedaço que alguém, não precisa levantar a mão, alguém perdeu o ente querido há pouco tempo, próximo? Essa é uma pergunta que constantemente tem, e eu tive uma experiência, não sei se fantástica, não sei se assustadora. Eu acabei uma palestra e uma senhora... Vamos continuar, eu conto um pedaço depois, vai. Então, a pergunta é sempre que todo mundo faz, né? Que a gente escuta muito de espírita. Espírita normalmente gosta de falar isso. Para de chorar que você está atrapalhando seu filho. Para de chorar que você está atrapalhando não sei quem. Espírita adora falar isso. Nunca veio no centro espírita, mas eu ouviu falar que é para parar de chorar porque está atrapalhando o espírito. Não acredita em espírito, não acredita em espiritismo, mas para de chorar que você está atrapalhando seu filho. Atrapalha? Atrapalha não. O senhor Almeida fez um comentário agora há pouquinho aqui. O que o senhor falou, senhor Almeida? A saudade é o quê? A saudade é o amor que permanece. Se eu choro de saudade, o que eu estou transmitindo para esse espírito? Amor. Amor, gente. Se eu faço a minha oração à noite e choro de saudade, o que eu estou transmitindo? Como é que nós temos, vamos facilitar, como é que é a nossa relação com a realidade espiritual? Não é através de vibração, de pensamento, de sintonia? Se é sintonia, se eu choro no momento da minha oração, à noite, de saudade desse ente querido, o que eu estou passando para ele? Algum motivo para ele ficar triste, para ele ficar incomodado, para ele ficar... Eu estou passando amor, gente. Ah, mas ele não vai ficar com saudade? Ele já está. Se ele gostava, se ele tinha amor por você, o tanto quanto você acha que tinha, está sentindo saudade. E essa vibração de amor vai chegar como amor.
Não tem como chegar como coisa ruim. Agora, aí entra lá no segundo item. Qual que é o problema? Qual que é o que faz mal? É a revolta. Ah, não podia acontecer. E como nada é por acaso, nós estamos vindo de viagem e eu ia comentar isso, depois eu conto da senhora de Jaú, se der tempo. E a Ana estava comentando comigo um caso de uma amiga dela que perdeu uma filha num acidente de carro com 20 anos de idade há 7 anos atrás. Faz aniversário hoje. E escreveu um texto lindo, maravilhoso no Facebook, dizendo o quê? Como você adorava os seus aniversários, como você adorava de festa, como você gostava disso, como você gostava daquilo. Mas aquele desgraçado vai ter que pagar, a justiça tem que ser feita, porque o que faz aqui, paga aqui. E aí eu estava perguntando exatamente para ela, que vibração será que chegou? Até a hora que eu estava falando da saudade, de o que ela gostava do aniversário e tal, eu estou vibrando amor, não estou? E aí, a hora que eu virei para o lado, que o desgraçado, porque tem que pagar, porque não sei o quê e tal, eu estou vibrando o quê? 7 anos desencarnada, com 20 anos de idade, provavelmente já encontrou seu rumo, já está estudando, já está se refazendo. Aí, na hora que eu vibro tudo isso, que eu estou recebendo toda essa carga de amor, vem junto com ela um monte de ódio, um monte de rancor, que provavelmente eu já estou, se eu não conseguir, eu estou tendo um trabalho danado de superar. E aí vem alguém e me lembra que eu tenho que ter raiva, que eu tenho que ter ódio. Quer dizer, então é exatamente nessa situação. Então, se eu vibro amor, vai chegar amor, gente. Não se preocupa com isso. O que não dá é aquilo do pouquinho atrás. O que não dá é para simplesmente abandonar a vida, se jogar na cama, e eu não quero mais viver porque eu perdi esse, ou aquele outro. Aí a doutrina vai servir para a gente no quadrinho anterior lá. Como devemos encarar a morte? Essa é rapidinha. Única certeza da vida. Eu falei isso lá em Duartino, uma velhinha fez assim, ó, com 80 e tralalá, lá do fundo. Falei, a senhora vai antes do que o monte. Não, eu não tenho pressa. Eu falei, não, mas não tem, mas vai. Não tenha dúvida. E ela fazia assim com o dedo lá atrás. Eu falei, vai. Essa certeza você pode ter. Eu falei, a senhora nessa idade vai antes que um monte aqui. Mas... E ela falava que não era. Falei, é a única certeza que nós temos. Desencarnar, nós vamos. Não precisa ser agora, não precisa ser daqui 15 minutos, nem tão rápido, mas vai. Compreendendo o que se passa. Nisso a doutrina nos ajuda muito. Essa certeza da continuidade me dá uma compreensão do que vai acontecer, o entendimento do que vai acontecer, e vai me ajudar muito nesse momento, nessa situação que é extremamente complicada. Tanto se for com alguém próximo, como comigo. Eu brinco que nas minhas orações, a primeira coisa que eu peço, que eu aprendi a pedir, é de que, a hora que eu desencarnar, eu só quero saber que eu estou morto rápido. Eu só quero ter essa certeza, que eu desencarnei mesmo. Essa é o meu pedido. Porque você já imaginou você estar desencarnado e não saber? O tanto que dá de trabalho para os outros? Aqui na sessão de desobsessão nunca aparece isso, né? Gente que está aqui e não sabe que foi, que continua morando na casa, continua... Que falta de criatividade também. Pensa, o cara era casado, desencarnou, volta para morar na mesma casa, com a mesma mulher. Como treinar para a morte? Essa é fácil. Essa é super tranquila. São 4 itens. E aí cada um não precisa levantar a mão, para não deixar ninguém envergonhado. Mas são 4 coisas super tranquilas para quem está começando a se preocupar em desencarnar. Que até nisso, aquela senhora lá de Duartina falou para mim, ela falou, não. Aí ela foi fazendo assim com a mão. Até a hora que chegou no quarto, ela fez assim. Mas são fáceis mesmo, verdade. Eliminar os vícios. Todos. Beleza? E não são os vícios que a gente está acostumado a falar ou os outros conhecem. Não é o cigarro, a bebida... São os mais escondidinhos, aqueles que nós fazemos em pensamento. Tá? Esse também está na lista dos vícios. Então, parar de beber, e fumar e tomar Coca-Cola, esse é sossegado. Pensa do espelho, pensa naquele que não dá para falar. Desapegar dos bens materiais.
também. Alguém tem problema com isso? Wander, resolvido o problema disso? Pode largar carro para filho, casa? Não tem problema, né? Aí, tá vendo? Vai ficando mais fácil. Amar e não ter posse sobre os entes queridos. Isso inclui filho. Beleza? Teve gente que olhou e fez assim, ó, tranquilo. Mas isso inclui filho. Tá? E aí que teve gente que olhou e falou assim, para largar de ente querido, já estava querendo largar mesmo. E já falou, o cara falou isso, não, e vai chegar em casa, se a esposa ou o marido não está aí, vai pegar só esse trecho da palestra e vai falar, o cara falou isso daqui lá no centro, ó, que é para desapegar, estou desapegando. Não, isso daqui inclui filho, principalmente para as mães. E o último, que eu falei que ia facilitando, que é esse daqui, ó, que é super tranquilo. E eu tenho certeza que eu acho que aqui, o senhor Almeida falou para mim que aqui no nosso lar não tem mais esse problema. Reconciliar com adversário e inimigo. 4 itens super tranquilos para fazer. E esse para treinar para a morte, o que ele quer dizer com isso? São coisas que nós vamos precisar ter, e nós não vamos, provavelmente, tenho quase certeza, que eu com certeza não, e a maioria de nós também não, nós não vamos conseguir ainda, nessa existência, ter o padrão moral de conseguir cumprir as 4 plenamente. Acho difícil. Acho muito difícil. Mas dá tempo. Tem uma pancada de existência para frente ainda. E eu adoro esse quadrinho que está chegando no fim. Que sentimento predomina na hora da morte? Esse é legal de guardar e mandar para alguns amigos. Ó. A dúvida para os céticos que são descrentes de tudo. Por quê? Não sei o que vai acontecer. Não acredito em Deus, não acredito em Espiritismo, não acredito em nada. E aí? O que vai acontecer na hora que desencarnar? Ah, não sei. Vou virar pó, vou virar alguma coisa. Mas essa eu acho que não tem ninguém. Medo para os culpados. Qual que é o grande problema da morte da maioria das pessoas? O que a gente tem medo? É de morrer ou da culpa? A maioria de nós da culpa, principalmente quando a gente toma algum tipo de consciência moral. Quando a gente começa a entender que os nossos equívocos é que nós vamos ter que responder e que ninguém vai cobrar. O dia que os caras falaram que não vai ter ninguém julgando, que não dá para comprar ninguém, que não dá para fazer trambique nenhum, que é comigo mesmo, com a consciência, aí eu comecei a me preocupar. Porque eu falei, pô, a hora que eu chegar aqui a desencarnar, o senhor Almeida já deve ter ido antes de mim, vai me ajudar lá. Eu chego lá, não, o Alexandre é menino bom e tal. Aí falaram para mim que não tem isso. Que a hora que chegar lá, é você com a sua consciência. E aí? Esse é o grande problema que nós temos da morte. A maioria da população. Não é da dúvida, não é de que vai encontrar, é de saber que nós fazemos um monte de bobagem o tempo inteiro. Se a gente conseguir eliminar aqueles 4, na hora do desencarne, como é que eu estou? Resolvido. Tranquilinho. E a esperança para os homens de bem. E aí, esses homens de bem, não dá para falar inteiro, porque senão é uma palestra inteira, mas entra no Evangelho e procura a definição do homem de bem. Que aí nós vamos ficar, é mais fácil, uma das duas de cima, né? Mas sempre vale a pena tentar, pelo menos, essas 4, essas regrinhas para treinar para morrer. Essa também, eu não sei se vocês conhecem, essa é uma música espírita também, que, aliás, eu falo sempre que tem muita coisa bacana na doutrina espírita em relação à música. E muitas vezes a gente usa só MPB ou alguma coisa que faça relação, que inclusive muitas são mais espíritas até do que as que são espíritas, mas essa música eu acho fantástica, a letra, e vale a pena ouvir para a gente realmente acabar se animando um pouco.
E esse que é a dúvida de todo mundo, para a gente caminhar para o finalzinho. Podemos sentir e ver os entes queridos desencarnados? Sentir com certeza, básico o recolhimento para a oração. Esse é o primeiro caminho. O que é mais natural? Normalmente, durante o sono. Por quê? Eu me desprendo do corpo físico, estou muito mais ligado à realidade espiritual, e isso facilita o meu contato. Sempre? Não, né, gente? E aí, claro, que vai depender da minha vibração, da minha sintonia com esse espírito, dele também para com a gente e da gente daqui para lá. Mas é mais natural. E o trabalho das cartas. Que aí nós vamos encerrar, depois eu vou passar só mais um vídeo para vocês. E esse trabalho das cartas, eu vi que vocês vão trazer o Nilson, né, que faz um trabalho fantástico. Quando que é, Fábio? Que assim a gente passa... É junho, julho? Junho. Então, em junho, está na página do Nosso Lar. A gente vai divulgar na página do Amigos do Bem também. O Nilson foi, acho que 2 vezes em Duartina, fez um trabalho fantástico. Eu não sei. E aí a gente sempre indica, porque todo mundo pergunta para a gente na página, a gente sempre comenta que as nossas relações e as indicações sempre são com o Bacelli, que a gente tem o contato. E, felizmente, eu acabei recebendo 2 cartas da minha mãe pelas mãos dele. E tem um trabalho, eu não sei se vocês conhecem, aqui em São Carlos tem alguém que faz esse trabalho de cartas? Não. Alguém sabe? Eu não sei se aqui em São Carlos, eu pelo menos não conheço. Mas tem um trabalho acontecendo em Araraquara, na Casa de Fraternidade, Chico Xavier, às sextas-feiras, cada 15 dias. Tá? Eu não vou lembrar exatamente qual sexta-feira que tem, mas cada 15 dias, uma sexta sim, uma sexta não, eles têm um trabalho com o Gustavo Gandolfi, acho que já veio aqui com vocês. Fantástico, é um menino espetacular em termos de doutrina, e está fazendo um trabalho maravilhoso com as cartas consoladoras lá em Araraquara. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho, o Gustavo é um amigo querido, e o trabalho a gente conseguiu conhecer, fui ver de perto, para ver se não tinha nenhum trambique do Gustavo. E é um trabalho fantástico. Então, quem quiser conhecer, fica o convite. Eles têm uma página no Facebook também, Casa de Fraternidade Chico Xavier. E aí tem o calendário deles lá, sempre a cada 15 dias, nas sextas. Gente, eu vou deixar essa daqui todo mundo conhece, eu acho, né? Que é o que eu sempre encerro essa palestra com esse texto de Santo Agostinho, que é o panfletinho que foi na lembrancinha da minha mãe. E foi um martírio para convidar meus irmãos, que são católicos, de colocar, mas como era Santo Agostinho, eles nem perceberam, eu enfiei e já foi embora. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que seu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe. Eu apenas estou do outro lado do caminho. Você que aqui ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. E eu sempre termino com ela, mas hoje, eu tinha prometido que eu não ia fazer, mas eu queria deixar uma mensagem para o Dia das Mães, que é domingo agora, e aproveitar para fazer a Ana passar vergonha, que é aniversário dela, e ela também gosta muito da música. E o Vado sabe que ela ficou brava que eu marquei a palestra hoje. É uma homenagem mesmo singela, muito pequena. É um vídeo que acho que vocês já viram.
E antes de colocar, gente, antes de mais nada, só para deixar, mais uma vez, Vado, Almeida, seu Almeida, vocês todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Foi realmente um prazer muito grande estar com vocês hoje. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Parabéns, Matias. Parabéns. Muito agradável. Então, gente, o Matias é um passeio pelo Livro dos Espíritos, falou do Consolador, falou de reforma íntima, falou sobre comportamento e falou sobre as atividades que podem nos levar aos caminhos dos céus. E isso não é feito com dinheiro. Você mostrou que não é feito com dinheiro, é feito com atividades do dia a dia. É feito com a pessoa que está próxima a você, é feito com as pessoas que gostam de você, é feito com pessoas que não gostam de você, é feito com facilidades e feito com dificuldades. Ou seja, tudo aquilo que nos rodeia, de fácil e de difícil, o Matias acabou mostrando que, na verdade, são degraus de escada. Não é? Tudo. Não tem nada que exista nesse mundo que não sirva para nos ajudar. Nada. Nada. Podemos gostar ou não, fruto de nossas imperfeições e dificuldades em entender aquilo que alguns veem ao planeta Terra como prisão, muita gente vê como escola. É apenas um degrau evolutivo diferente. Algum dia nós ainda vamos agradecer a oportunidade das dificuldades. Chico dizia isso, né? Eu agradeço os tropeços desse mundo, sem eles eu não teria saído do lugar. Parabéns, Matias. Que Deus o proteja, que Deus o guarde, que o vosso retorno seja banhado de luz e possa levar o nosso carinho aos nossos irmãos e pederneiras.
Meus caros, antes nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de paz. Lembrar a você sobre a feijoada, que é o nosso carro-chefe, há pouco tempo, viu, gente? Uns 45 anos, mais ou menos, se não for mais, não, Toninho? Vamos lá, eu não sei disso aí. 9/6/2019, viu, gente? Até a partir das 11 horas da 1h da tarde. Lembrar a todos que estejam disponíveis. Quem gostou da palestra, vai estar gravada, está na página, o Vado vai deixar anotado. Vou pedir a vocês que se mantenham em silêncio para o trabalho de passes, né? Que vai continuar. E vamos fazer a prece de encerramento. Você quer falar alguma coisa, Toninho? Quer? Vem cá, faça o favor. O decano pode, né? Posso ou não posso, eu falo. Não, é o seguinte, vocês gostaram das músicas com que o Matias ilustrou a palestra? Foram bem colocadas, muito agradáveis, né? Justamente por isso que nós estamos fazendo um coral aqui no lar. Amanhã é dia de ensaio. E então todos aqueles que gostarem de cantar, e que para cantar basta falar. Quem sabe falar, sabe cantar. Então, a responsabilidade de acertar isso aí tudo é do professor Pedro, que é o nosso professor de canto, que vem aqui às quartas-feiras, tá? Às quartas-feiras, 7h30, estamos aí. Então, vocês estão convidados a participar. É muito agradável, muito gostoso, a gente brinca um bocadinho, mas é ótimo, sabe? Era isso que eu queria deixar o recado, e já que eu estou aqui, se me permite agradecer, então, agradecer a Jesus pela oportunidade que nos foi concedida de termos ouvido a palavra do Matias. Ele trouxe considerações tão importantes para nós, e eu me encaixei dentro de uma porção delas, e o saldo que eu levo é muito positivo, muito positivo. Eu agradeço bastante a Jesus por ter me dado a doutrina espírita como leme, como caminho aqui na vida. A ela eu devo tanta coisa. Em todos os momentos da vida, aqueles que às vezes pareciam difíceis, a doutrina espírita estava ali ao nosso lado, nos dando norte, nos dando o caminho certo para ser seguido. Portanto, queridos irmãos, que a nossa palavra seja de agradecimento, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, em especial o nosso irmão Matias, que veio trazer a tua mensagem para nós. Que nós saiamos aqui desta casa com o coração engrandecido pelos momentos que aqui vivemos. Jesus amado, muito obrigado. Ampara os nossos irmãos passistas e aqueles que receberem o passe, possam receber o seu quinhão de misericórdia. Que assim seja.